Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar novamente a leitura do livro Há 2000 anos, esse livro que traz a história da vida de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está sendo ditada pelo próprio Emmanuel, que, como a gente sabe, era o mentor de Chico Xavier, enquanto Chico esteve na Terra, esteve encarnado. E ele está contando a história dele próprio? Não, ele está contando a história dele, claro, próprio, mas não como Emmanuel. Ele está contando a história dele de quando ele era um senador romano chamado Públio Lentulus. Ele conta aqui nesse livro. Então esse livro se ambienta, a história começa ali no ano de 31 em Roma, e agora nós estamos ali no ano de 32, quando já estamos na Palestina. Eles foram de Roma para a Palestina por causa da doença da filha deles, basicamente, que estava com hanseníase, e porque ele estava passando por períodos assim, realmente, que ele estava tendo, digamos, mais do que quando a gente diz que a pessoa está tendo problemas existenciais, ele estava realmente passando por grandes questionamentos com ele próprio. Alguém falou para ele, um escravo falou para ele sobre reencarnação. Ele já começou a pensar por que a filha dele, uma criança, poderia estar passando por uma situação dessa se não tivesse algum fundo de verdade naquilo que o escravo disse a ele. Porém, conversando com o amigo Flamínio, ele disse: não, isso é besteira, é bobagem, você deve estar cansado, então vai passar um tempo na Palestina, muda de ares. Então é por isso que eles se encontram ali agora. Eles chegaram primeiro em Jerusalém e depois se transferiram para Cafarnaum, aonde então aconteceu o encontro dele com o próprio Jesus Cristo, ali no capítulo anterior, o quarto capítulo, que é intitulado O Messias de Nazaré. E eu agradeço muito a Jesus Cristo por estarmos chegando, temos concluído o quarto capítulo, e peço a Ele que me ilumine, que nos ilumine, a mim que estou lendo, a você que está assistindo, para que todos nós possamos entender a grandiosa lição que Emmanuel está trazendo nesse livro através de Chico Xavier, com a absoluta permissão de Jesus Cristo, como se fosse um roteiro, como Emmanuel mesmo diz na abertura, no prefácio, um roteiro para a gente, nós que estamos aqui naquela caminhada que ele estava naquela época. E para que a gente entenda, ele precisou de milênios para conseguir entender. Ele teve a oportunidade de estar frente a frente, digamos, com Jesus Cristo, e não entendeu, e não desceu do pedestal do orgulho dele. E aí então ele, contrariamente ao livro que eu fiz antes desse, que é o primeiro da série, Paulo e Estevão, onde Paulo era também era o perseguidor mor dos cristãos. E assim que ele viu também, da mesma forma, assim, uma luz, ele não viu Jesus Cristo, até porque ele não estava encarnado nesse momento, nessa época. E aí, assim que ele viu, ele caiu do camelo e se colocou de joelhos e perguntou a Jesus Cristo o que ele queria que ele fizesse. Ou seja, assim que ele viu, ele entendeu. E aí sim, é óbvio que depois Jesus Cristo não passou a mão na cabeça dele e falou assim: já derramei meu sangue mesmo, agora então você entendeu, você vem. Não, você colhe aquilo que você plantou agora, e depois, no final, o próprio Jesus Cristo veio buscá-lo. Porém, com Públio Lentulus é um pouco diferente. E nós vimos que ali no último capítulo, terminou então depois que a Flávia tinha sido curada, depois do encontro que ele teve com Jesus Cristo. Ele teve, logo depois que ele se encontrou com ele, o que mais doía nele é que ele se humilhou, se ajoelhando na frente dele, porque o encontro foi mais ou menos em um torpor, em um sonho. E aí ele não se perdoava por ter se humilhado diante de uma pessoa insignificativa, como ele acreditava que ele era. E aí então ele contou, mas não admitiu que fosse, quando Lívia disse: foi o mestre que esteve aqui, eu vi uma luz diferente, foi ele que curou a nossa filha. Ele disse: isso não é possível, e chamou-o de mago. Eu estou dizendo resumidamente, só para a gente se ambientar aqui no que aconteceu no vídeo anterior. E aí se concluiu no dia seguinte, quando ele resolveu contar ali o que aconteceu, mas guardando os pormenores. Ele não contou que ele se ajoelhou, ele não contou que ele chorou, ele só contou que viu ali alguma coisa bem por cima, e Lívia não disse nada,
porque, como a gente já viu, ela é um espírito bem mais adiantado, ela que entende bem, ela não tinha por que trazer conflito ainda para toda essa situação entre ela e ele. E aí então, quando ele terminou o expediente já nessa tarde, ele foi avisado de que o Sulpício, aquele então o chefe da segurança ali do Pilatos, que está ali de comum acordo com a Fúvia, que é a mulher do tio do Públio, para então estar destruindo, envenenando o casamento dele por causa da inveja e do ciúme que a Fúvia tem da Lívia, pois o Pilatos então está fazendo investidas, está querendo colocar a Lívia também como uma das amantes dele, como é o caso da Fúvia, que é irmã da mulher dele. Então ele diz que o Sulpício chega e avisa que o ilustríssimo senhor governador da Judéia, ou seja, Pilatos, mandava avisar que ele estava nos arredores de Nazaré, ali onde a gente só sabe que ele tinha uma casa, e que esperava grato prazer das ordens e notícias dele. Ou seja, ele já estava ali pronto para dar o bote, ele não desistiu de estar conquistando a mulher dele sem que ele tivesse a menor ideia, apesar de que a Fúvia já plantou alguma coisa ali na mente dele. E aí ele respondeu, agradecido, ainda bem que o senhor procurador não está distante, ensejando-me pouca demora em Jerusalém no meu regresso a Roma em breve dias. Ou seja, assim ele não teria que voltar a Jerusalém, ele podia ir ali a Nazaré mesmo, que estava mais próximo, para concluir ali os trabalhos dele, porque eles pretendiam voltar a Roma. Porém, ele não sabia até esse momento, até inconscientemente ele sabia, porque ele sabia a escolha que ele tinha feito, que eles iam passar ainda muito tempo ali, naquele paraíso na terra, como Emmanuel nos mostrou quando ele fez ali aquela viagem ali, nos mostrando a paisagem, o clima e tudo como era lindo, mas que para ele foi o lugar mais horrível, foi onde ele recebeu, onde ele tomou a taça de fel que ele tanto ofereceu e que estava recusando ajuda para poder sorver. Então, agora nós vamos para o capítulo que é intitulado O Rapto. E aí a gente o próprio título já dá um spoiler. E aí nós vamos ver também o que foi que Emmanuel quis dizer quando ele chamou atenção para que aquela criada, a Semele, que juntamente com a Ana, elas eram as duas criadas locais, que eles pegaram, apesar de terem trazido muitos escravos de Roma, eles pegaram as duas porque elas eram locais e eles teriam se tivesse qualquer problema com o idioma, com o dialeto falado ali, elas poderiam ajudar. Então, Emmanuel chama atenção porque disse que Semele, ela teve sempre muita atenção, ela sempre mostrou muito interesse em estar cuidando do filhinho deles de 9 meses, o Marcos. E o capítulo se intitula O Rapto. Vamos lá então ver como que é isso aqui. Ao tempo do Cristo, a Galileia era um vasto celeiro que abastecia quase toda a Palestina. Nessa época, o formoso lago de Genezaré não apresentava nível tão baixo como na atualidade. Todo o terreno circunvizinho era de regadio, em vista das fontes numerosas, dos canais e do serviço das noras. Nora, então, é um equipamento que elevavam as águas, dando origem a uma vegetação luxuriante que enfeitava de frutos e enchia de perfumes aquelas paisagens paradisíacas. Olha, então, ele aqui, Emmanuel trazendo como que era então ali a paisagem, como que é o quadro, o cenário ali. O trigo, a cevada, as abóboras, as lentilhas, os figos e as uvas eram elementos de semeadura e colheita em todo o ano, dando à vida satisfação e abundância. Nas eminências da terra, misturando-se aos extensos vinhedos e olivais, elevavam-se palmeiras e tamareiras preciosas, cujos frutos eram os mais ricos da Palestina.
Parece que ele está até descrevendo aqui o Jardim do Éden, né? Não é isso? Que é mais ou menos assim que eu ouvi falar que era. E aí eu tive curiosidade para ver como que era, o que era a Palestina, que a gente sabe que é um território que é tão assim disputado, tanta gente quer ser o dono. Aí eu encontrei aqui um pouquinho sobre a cronologia da história da Palestina. Eu vou ler um pouquinho só para a gente se atualizar, tá bom? Ao longo de milênios, desde a chegada dos povos do mar, o povo da Palestina assistiu à passagem pelo seu território de diferentes povos e civilizações, aos assírios e babilônios, persas, gregos e romanos. Sucederam árabes e otomanos. Então, a gente vê que antes dos romanos teve toda essa gente aí. Então, a gente vê que 2000 anos antes de Cristo, amoritas, cananeus e outros povos semitas relacionados com os fenícios ocupavam o território que ficará conhecido como Terra de Canaã. Então, a Terra de Canaã, que a gente conhece ali das histórias bíblicas como a Terra Prometida, então era a Palestina. De 1800 a 1500 a.C., os hebreus de origem semita deixaram a Mesopotâmia e instalaram-se em Canaã. A colonização é prosseguida por outros povos semitas. 722 a.C., os assírios põem fim ao reino de Israel. 586 a.C. foram os babilônios que submeteram o reino da Judéia, pondo termo ao reinado dos hebreus. E aí, 533 a.C., houve a invasão persa sob o comando de Ciro o Grande. 331 a.C., invasão grega, conduzida por Alexandre o Grande. 64 a.C., então finalmente chegou Roma, que invadiu, foi liderada por Pompeu, e é aqui então sob a liderança de Roma que nós estamos vendo esse capítulo, vendo essa passagem da vida de Emmanuel quando ele era Públio Lentulus, ali na Palestina. Em Cafarnaum, além dessas riquezas, prosperava a indústria da pesca, dada a abundância do peixe no então chamado Mar da Galileia, o que resumia uma vida simples e tranquila. Dentre todos os outros povos dos centros galileus, o de Cafarnaum se distinguia por sua beleza espiritual, despretensiosa e singela. Consciencioso e crente, aceitava a lei de Moisés, mas estava muito longe das manifestações hipócritas do farisaísmo de Jerusalém. Aqui, então, a gente entende um pouco a escolha de Jesus Cristo. A gente entende, claro, ele não podia estar se misturando ali entre os homens da lei, porque ele não teria nem 3 anos para estar deixando a mensagem dele. Ele teria que ficar, como ele ficou o tempo todo meio escondido, depois ele apareceu, mas ele teria que aparecer então em um lugar bem menos focalizado, bem menos, como alguém já disse aqui mesmo, que por que ele teria, o próprio Públio disse, se ele fosse inteligente, ele não estaria em Cafarnaum, mas é exatamente porque ele era. E então a gente entende por quê, porque ele estava ali também, porque o povo de Cafarnaum se distinguia pela beleza espiritual deles. Então era um povo que estava bem mais amaciado para receber. Foi em virtude dessa simplicidade natural e dessa fé espontânea e sincera que a paisagem de Cafarnaum serviu de palco às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo e sua primitiva pureza. Ali encontrou Jesus o carinho de corações devotados e valorosos, e foi ali que o mundo espiritual encontrou os melhores elementos para a formação da escola inolvidável, onde o Divino Mestre exemplificaria os seus ensinos. Em todas as cidades da região havia sinagogas para que as lições da lei fossem ministradas aos sábados, dia que todos os indivíduos deveriam dedicar exclusivamente ao descanso do corpo e às atividades do espírito. Nessas pequenas sinagogas, franqueava-se a palavra a quantos desejassem utilizá-la. Porém, Jesus preferia o templo suave da natureza para a difusão dos ensinos dele. Ou seja, Jesus Cristo não queria estar ali, então,
fazendo os discursos dele para os doutores da lei. Ele queria estar então trazendo, e ele sabia também que se fosse lá já sairia preso. Então ele não usava então a sinagoga para a pregação. Todas as classes humildes acorriam às suas prédicas ao ar livre, cuja extraordinária beleza seduzia os corações mais empedernidos. Isso a gente vê bem porque até o próprio Sulpício conta como ele foi tocado, e ele conta como diz Emmanuel, e assim sendo respaldado por sentimentos filhos da verdade. A antiga convenção entre os senhores determinava o repouso dos servos no dia consagrado aos estudos da lei, e os próprios romanos procuravam cultivar aquelas tradições regionais buscando a simpatia do povo conquistado. Nessa época, grande era a afluência dos escravos às pregações consoladoras do Messias de Nazaré. Aqui então também eu acredito que Emmanuel quer deixar claro que Jesus Cristo não infringia realmente nenhuma lei, nem a espiritual nem da terra. Se era o sábado, que era o dia consagrado, ou se era depois do trabalho, ele não fazia as pregações dele então em dias que não eram ditos que poderiam ser em momentos inoportunos também. Uma semana havia decorrido após o recebimento das notícias de Roma, e neste sábado, às primeiras horas da tarde, vamos encontrar Lívia e Ana em conversação íntima e carinhosa. Sim, dizia a jovem Patrícia à serva que se encontrava em trajes de sair. Se te for possível, hoje, agradecerás de viva voz ao profeta em meu nome, já que me sinto tão feliz graças à sua infinita bondade. E dize-lhe que se eu puder, nas vésperas de partir para Roma, procurarei conhecê-lo, a fim de lhe beijar as mãos generosas em testemunho do meu reconhecimento. Então a gente vê que aqui a Ana está saindo para uma das preleções de Jesus Cristo, e a Lívia então está pedindo a ela para dar esse recado a ele. Não esquecerei vossas ordens e espero que possais ir até a casa de Simão para visitá-lo, antes de vos retirardes destes lugares. Ainda hoje, prosseguiu em tom confidencial, devo encontrar na cidade o velho tio Simeão, que veio de Samaria especialmente para receber a bênção e os ensinos dele. Não sei se a senhora sabe que entre os samaritanos e os galileus há rixas muito antigas, mas o mestre, muitas vezes, nas lições de amor e fraternidade dele, tem louvado os primeiros pela sua caridade leal e sincero. Ou seja, então estaria ela dizendo que Jesus Cristo, então, essa rixa entre samaritano e galileus, Jesus Cristo, então, teria louvado os samaritanos. Numerosos milagres já foram efetuados por ele na Samaria, e meu tio é um desses beneficiados que hoje virá receber a bênção das mãos consoladoras dele. Uma doce e comovente fé ungia a alma daquela mulher do povo, intensificando em Lívia o desejo de conhecer aquele homem extraordinário que sabia iluminar, com as graças dele, os corações mais ignorantes e mais singelos. Ana, espera um pouco, disse sensibilizada, dirigindo-se aos seus aposentos e voltando com a fisionomia radiante, satisfeita por começar ali mesmo a sua fraternização cristã. Deu à empregada algumas moedas, exclamando com a maior alegria: leva este dinheiro ao tio Simeão em meu nome. Ele veio de longe para ver o Messias e tem necessidade de recursos. Ana recebeu a importância que era de alguns denários. Agradeceu radiante aquela dádiva considerada como verdadeira fortuna e daí a minutos, com Semele e outras companheiras, dirigiu-se pela estrada de Cafarnaum em demanda do lago, onde aguardariam o cair da tarde, quando a barca de Simão Bojona trouxesse o Messias para as pregações costumeiras. Nessa época, então, Pedro ainda não se chamava Pedro, ainda era Simão Bojona, que deveria ser, então, o sobrenome dele.
Depois é que ele passou a ser chamado de, então, Pedro. Na cidade, seu primeiro cuidado foi correr a uma choupana pobre e antiga, onde o velho Simeão a estreitou carinhosamente nos braços, chorando de alegria. Grande júbilo alvoroçou em seguida aqueles corações desprotegidos da sorte em face da generosa oferta de Lívia, a qual significava para eles um pequeno tesouro. Deixando as companheiras no local do costume, em virtude daquela circunstância, Ana não pôde reparar que, logo após a ausência dela, Semele se retirou apressadamente em demanda de uma casa oculta entre oliveiras numerosas, ao fim de uma viela quase completamente abandonada. Algumas pancadas na porta e uma senhora de boa aparência veio atendê-la solícita. Chegou o nosso amigo? Perguntou a empregada, fingindo despreocupação. Sim, o senhor André aqui está desde ontem à sua espera. Faça o favor de esperar um pouco. Daí a minutos, uma personagem do nosso conhecimento vinha ter com Semele num dos ângulos da sala, abraçando-a com efusão, como se fosse pessoa da sua profunda estima. Era André de Gioras. Então, esse aqui é um personagem que a gente já conheceu ali atrás. Aquele que jurou vingança, aquele que jurou que poderia, se ele matasse, ele voltaria como obsessor, mas ele se vingaria dele. Quem é André de Gioras é o pai do Sálvio, aquele que foi então trazido como sendo o responsável por aquele pedregulho que atingiu a Lívia no momento em que eles estavam chegando ali em Jerusalém, vindo de Roma, chegando em Jerusalém, e aí então, como lembrando o conselho do amigo dele lá de Roma, ele então mandou açoitar o Sálvio e depois condenou-o às galeras, ou seja, a escravidão perpétua, ou que para ele significava também a morte. Então o André de Gioras, o pai, veio ter com ele depois, um dia depois, eu acredito, e ele disse que não, ele se recusou a soltar o filho do André, e o André jurou vingança, e aqui a gente vai ver o que é uma pessoa quando ela está com ódio mortal da outra, o que ela é capaz de fazer. Era André de Gioras que vinha a Cafarnaum para o golpe de represália, favorecido por uma niada que a sede de vindita conseguira colocar. Que sua sede de vindita conseguira colocar. Então, é a sede de vingança dele conseguiu colocar, então, essa criada ali na casa, já que assim que ele deixou o senador naquele dia, ele passou então a planejar o que ele ia fazer. Que a sua sede de vindita conseguia colocar em Jerusalém, na casa de Públio Lentulus, através de uma sagacidade cruel. Depois de longa palestra em voz baixa, ouçamos a serva do senador que lhe fala nestes termos. Não há dúvida, já consegui captar toda a confiança dos patrões e a simpatia do pequeno. Pode, pois, ficar tranquilo, porque o momento é oportuno, visto que o senador pretende voltar para Roma em breves dias. Infame! Exclamou André, cheio de cólera. Já pensa então no regresso? Muito bem, aquele maldito romano conseguiu escravizar para sempre meu pobre filho, desatendendo às minhas súplicas paternas, mas há de pagar muito caro a ousadia de conquistador dele, porque o filho dele há de ser um servo da minha casa. Um dia hei de mostrar-lhe a minha desforra, provando-lhe que também sou um homem. Aqui então ele mostrando o plano dele muito bem preparado, é o plano para uma vingança para a vida toda, porque ele está raptando uma criança, um bebê, um neném, mas porém é para a vida toda, não é uma vingança que ele ia fazer uma coisa, se ele tivesse ido e tivesse dado um tiro na cara dele ou na cara do menino, talvez ele não o fizesse sofrer tanto.
Estas palavras ele as disse entre dentes, em voz soturna, de olhos parados e brilhantes, como que se apostrofasse seres invisíveis. Ou seja, quando a gente está fomentando a vingança na gente, nós estamos em uma vibração muito baixa, uma vibração que de longe não é a vibração que vai nos levar para a nossa evolução. Então, quem é que está na mesma vibração que a gente? Só pode ser seres invisíveis que estejam ali felizes em ver que mais um está sendo angariado para eles, porque quando a gente escolhe a sombra, é para a sombra que o eletromagnetismo nos atrai, não é? Infelizmente, ele vai se vingar, porém ele está plantando, é todo mundo o tempo todo plantando e colhendo. Então, tudo pronto? Perguntou a Semele, denunciando uma resolução definitiva. Perfeitamente, respondeu a serva com a maior serenidade. Outra também que não está entendendo, porque, enfim, né? Pois bem, de hoje a 3 dias irei até lá, a cavalo, nas primeiras horas da madrugada. E entregando-lhe um frasco minúsculo que ela ocultou cuidadosamente nas próprias vestes, continuou em voz abafada. Bastam 20 gotas para que a criança adormeça e não desperte senão ao fim de 12 horas. Quando for noite alta, aplique-lhe a beberagem num pouco de água, levemente misturada de vinho fraco, e espere o meu sinal. Estarei nas proximidades da casa que desde ontem fiquei conhecendo, a aguardar a preciosa carga. Abrigará você, a criança adormecida, de tal maneira que o volume não denuncie o conteúdo, visto a alguma distância, e como em assuntos dessa natureza, há de contar com a possibilidade do testemunho de olhos estranhos. Irei trajado à romana, esperando que você consiga vestir uma das túnicas da patroa, de modo a evitarmos que a culpa desse rápido venha a recair sobre alguém da nossa raça, caso surja alguma testemunha inoportuna e imprevista. Dado o sinal da minha presença na estrada que margina o pomar, virá você ter comigo, entregando-me o precioso fardo. Então aqui ele mostrando que ele realmente estava empenhado, aquilo que o Napoleão Hill explica ali nos livros dele, no livro Pensa e Enriqueça. Eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, que há que se ter um objetivo definido que deve se tornar uma obsessão e a gente tem que ter um plano, tem que colocar aquilo ali em planejamento. O Dr. Laí Ribeiro sempre diz isso também, mas eles ensinam isso para o bem, a gente querendo se alcançar o sucesso para a luz. E aqui ele mostrando que é a mesma coisa quando a gente está trabalhando para as trevas, para o mal. Ele tem que estar realmente, ele planejou tudo, ele já pensou para que a culpa não recaísse sobre alguém da raça deles, então ele teria que estar trajado à romana, a criança não podia acordar, então ele pensou nos mínimos detalhes. Era realmente um desejo, se tornou uma obsessão para ele. E, de olhos perdidos na visão antecipada da vingança, André de Gioras exclamou, cerrando os punhos: se os malditos romanos nos escravizam os filhos sem piedade, podemos também escravizar seus desgraçados descendentes. Os homens nasceram com iguais direitos neste mundo. Ouvindo-lhe as palavras atenciosamente, objetou Semele algo amedrontada. Mas e eu? Não acompanharei o pequenino Marcos? Não acompanharei o pequenino Marcos na mesma noite? Seria grande imprudência. Você deverá ficar em Cafarnaum todo o tempo necessário até que se percam todas as pistas do futuro senador, que não passará, aliás, de futuro escravo. Sua fuga seria indício seguro, agora ou mais tarde, e nós precisamos obstruir esse caminho certo. Como sabe, tenho parentes afortunados na Judéia e não é demais esperar que um golpe da sorte me conceda o lugar preeminente a que aspiro, no Templo de Jerusalém. Não podemos, portanto, manter complicações com a justiça, podendo você ficar tranquila, pois mais tarde o seu esforço de hoje será largamente recompensado.
A serva suspirou resignada, acedendo a todas as sugestões daquele espírito vingativo. Daí a horas, ao cair da noite, voltavam à herdade os servos de Públio em palestra animada e alegre, comentando os pequeninos incidentes e preocupações do dia. Semele não parecia preocupada, mesmo porque havia muito vinha sendo instruída pacientemente por André de modo a colaborar decididamente naquele plano de vingança. Numerosos laços ligavam-na à família de Gioras e, cooperando naquela trama sinistra em favor da desforra, mas não fazia, segundo supunha, que resgatar numerosas dívidas de ordem material. Então aqui a gente entende que ela conhecia muito bem o Gioras, o André, ela conhecia a família dele, ela tinha laços numerosos que ligavam ela à família dele e ela com certeza tinha dívidas também materiais com ele. Por isso ela pensou que ajudando nessa trama sinistra, ela não fazia mais do que resgatar numerosas dívidas de ordem material. E o quanto ela estava enganada, não é? Afinal, pensava ela consigo, liquidando o caso do pequenino, regressaria a Jerusalém quando muito bem lhe aprovesse, consciente de haver cumprido um dever, obedecendo às tremendas exigências de André. No dia seguinte, calculou todas as possibilidades de êxito do cometimento e, na data aprazada, tomou todas as providências precisas. A obtenção de uma túnica do uso particular de Lívia não lhe era difícil. A senhora as possuía em grande número e quase que diariamente Ana se incumbia de preparar as que se encontravam fora de seus apartamentos privados para o necessário serviço de higiene. E foi assim que, burlando a dedicação e vigilância da colega, conseguiu Semele uma túnica elegante e discreta da senhora, de modo a observar integralmente as advertências daquele de quem se fizera cúmplice. Em casa, nunca o senador e a mulher dele haviam vivido momentos de tanta paz e tantas esperanças, desde que chegaram à Palestina. A cura da filha era a doce felicidade de cada instante, ensejando os mais carinhosos planos de ventura para os dias do porvir. Lívia já organizava todos os apetrechos dela de viagem, considerando que em poucos dias estariam no antigo porto de Jope, de regresso à metrópole querida. Uma serenidade que parecia imperturbável descansava agora sobre o casal, fazendo-lhe os corações tranquilos e ditosos. Públio havia esquecido totalmente as advertências do sonho, que considerava tão somente resultado de sua palestra impressionante com o profeta de Nazaré. E o coração se lhe desanuviara, ponderando o valor dos poderes humanos, dentro da vaidade orgulhosa que lhe abafava todas as preocupações de ordem espiritual. Um pensamento único lhe dominava o coração: voltar a Roma dentro de poucos dias. Mal sabia ele que esses poucos dias durariam a eternidade para ele nessa existência. E ele que realmente ali mostrando que estava totalmente, a consciência dele estava totalmente adormecida. Depois de tudo que aconteceu, ele estava tranquilo, já a filha dele estava curada mesmo, ele continuava no pedestal de orgulho dele, ele continuava sendo o homem de estado que ele era e a única coisa que ele pensava agora era voltar para Roma, dentro de poucos dias. Nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se para sempre as linhas do destino dele na Terra. Então, aqui, todo mundo sabendo, todo mundo sabia que ia mudar, só ele não. Quem conhecesse a trama urdida na sombra pelo espírito vingativo de André depois da meia-noite poderia ouvir um longo silvo que se repetiu por 3 vezes no soturno silêncio do arvoredo. Um homem trajado à romana apeara de fogoso corcel a alguns metros da casa,
no largo caminho que separava a vegetação do campo das árvores frutíferas. Em seguida, uma porta abriu-se furtivamente e uma mulher, trajada à moda patrícia, veio ter com o cavalheiro que a esperava ansioso, depondo-lhe nas mãos, com o máximo cuidado, um embrulho volumoso. "Semele", exclamou ele baixinho, "esta hora é decisiva em nossos destinos." A serva de Lentulus nada pôde responder, sentindo o peito opresso. Nesse instante, os atores de cena não observaram a aproximação de um homem que estacara, à distância de alguns passos, na espessura das ramagens sombrias. Ou seja, além da consciência, além das câmeras que estão por todos os lados, registrando tudo que a gente está fazendo, sempre tem ali um olhar também. Sempre onde a gente menos espera, onde a gente pensa que não tem ninguém vendo, tem alguém. Aí, como ele já havia previsto, havia alguém ali, então, nas espessuras das ramagens sombrias. Agora, tornou a dizer o cavaleiro antes de partirem da desabalada carreira: "Não se esqueça que o silêncio é ouro e que se algum dia você for ingrata, pode pagar com a vida a descoberta do nosso segredo." Dito isso, André de Gioras partiu precipitadamente, a largo trote, pelos caminhos assombrados, levando consigo o volume para ele tão precioso. A serva ainda o acompanhou com a vista por alguns instantes, entre assustada e compungida, recolhendo-se a passos cambaleantes. Ambos não sabiam que os olhos de um caluniador são piores que os braços de um ladrão e que esses olhos os espreitavam na solidão da noite. Aqui então a comparação de Emmanuel, os olhos de um caluniador, e esse caluniador, essa pessoa que estava aí, só podia ser o Sulpício. Esse caluniador, esses olhos eles são os piores que os braços de um ladrão, porque pelo menos o ladrão está ali, vai pegar a gente ali, se a gente tiver força a gente luta com ele. Já os olhos ali um pouco afastados, se eles são de um caluniador, são piores ainda. Era Sulpício que, por coincidência, se recolhia à tarde naquela noite, surpreendendo a cena palidamente iluminada pelos raios da lua. Observando de longe que um homem e uma mulher trajados à romana se encontravam na estrada em hora tão imprópria, amorteceu os passos de felino entre as árvores, com o fim de identificá-los mais de perto. A cena fora, todavia, muito rápida, chegando-lhe tão somente aos ouvidos as últimas palavras: "Nosso segredo", proferidas por André, na sua promessa odiosa e ameaçadora. Em seguida observou que a mulher, com a retirada do cavaleiro, regressava ao interior a passos vacilantes, como que presa de inconhecível abatimento. Estugou então os passos para surpreendê-la, reparando-lhe o vulto a poucos metros de distância, mas não se atreveu a aproximar-se, apenas identificando as características da vestimenta à luz fraca da noite. Aquela túnica era-lhe conhecida. Aquela mulher, a seu ver, era a Lívia, a única que podia trajar de tal modo naquelas cercanias. Ou seja, a gente vendo que a trama tá começando a se fechar, né? Tá ficando do jeito que teria que ser para acordar o senador. No instante, suas ideias rápidas de homem experimentado nas piores ações do mundo, associaram fatos, personalidades e coisas. Lembrou, em seus íntimos pormenores, a cena que tivera ocasião de presenciar no jardim de Pilatos, crendo que a esposa de Públio se fizera amada pelo governador, cujo coração ela avassalara em poucos minutos, em virtude de sua peregrina beleza. Recordou, por último, a estada do procurador da Judéia em Nazaré e concluiu monologando para ele próprio: "Um governador, na sua alta posição, não deixará por isso de ser um homem. E um homem é muito capaz de cobrir toda a noite em boa montaria uma distância como a que vai de Cafarnaum a Nazaré para se encontrar com a mulher amada. Ora esta. Temos agora de prosseguir observando um casal de apaixonados.
O único acontecimento estranhável é a facilidade com que essa mulher, aparentemente tão austera, se deixou dominar dessa maneira. Mas como tenho os meus interesses com Fúvia, vamos examinar o melhor modo de cientificar esse pobre homem que, senador, tão jovem e tão rico, é um marido tão desventurado. Então ali ele tendo esse monólogo ali, ou seja, falando sozinho, falando com ele próprio ali, que então, e já que tudo assim se encaixando, ele não veio no final do último vídeo ali dizer que o governador estava em Nazaré, então, se ele estivesse em Jerusalém, então seria improvável, mas ele estava em Nazaré, então ele era um governador, ele tinha um local de poder, um cargo de poder, mas ele era homem, então se ele estivesse realmente se ele estivesse tendo um caso com a Lívia, como ele supôs, por causa do que a Fúvia fez que ele pensasse que fosse, por causa da cena no dia lá na casa do Pilatos, tá, nos vídeos anteriores, então ele já supôs, já concluiu que aqueles eram então os dois, que eram o casal apaixonado, e aí então ele ficou por causa dos interesses dele com a Fúvia. A gente lembra que a Fúvia prometeu que seria amante dele também, se ele ajudasse no plano, então, para deixar então vamos examinar o melhor modo de cientificar esse pobre homem, então, de quem é a mulher dele. E depois de assim monologar cautelosamente, Sulpício recolheu-se intimamente satisfeito por se ver dono da situação, já antegozando o instante em que faria público conhecedor do segredo dele, a fim de exigir mais tarde, em Jerusalém, o preço ignominioso da sua perversidade, segundo as promessas de Fúvia. Ou seja, ele ia fazer toda a parte dele, mas chegando lá ela teria que cumprir a parte dela também. O dia imediato constituiu dolorosa surpresa para o senador e a mulher dele, aturdidos com o inopinado acontecimento. Ninguém conhecia as circunstâncias em que se verificara o rapto da criança no silêncio da noite. Como louco, Públio Lentulus tomou todas as providências possíveis junto às autoridades de Cafarnaum sem lograr resultado favorável. Numerosos servos de sua confiança foram expedidos a fim de bater os arredores improficuamente, e enquanto o marido se multiplicava em ordens e providências, Lívia recolhia-se ao leito, tomada de indefinível angústia. Semele, que fingia a mais profunda consternação, auxiliava os desvelos de Ana junto da senhora, sucumbida de dor. E olha aqui, gente, de todos esses atores aqui dessa peça, acredito que quando a gente entende aquela máxima do próprio Emmanuel, segundo o que eu li, que no mundo de tantas injustiças não há injustiçados, então de que a gente deve ficar mais, a gente deve ficar com mais pena, digamos assim, se é essa palavra, de todos eles, não é da Lívia pelo sofrimento dela de ter perdido o filho, não é dele pelo sofrimento também de ter perdido o filho, mas sim da Semele, porque eles estão colhendo e a Semele está plantando. É dessa forma que eu entendo. Naquela mesma tarde, porque a gente não pode pensar realmente que uma pessoa que é capaz de fazer parte de um plano que vai fazer tanto mal para outras pessoas, que ela vai realmente sair impune, não é? Naquela mesma tarde, Públio ordenou a Comênio, então, com as honras de capataz de todos os trabalhos da idade, a reunião geral dos servos da casa, a fim de que aprendessem no castigo severo infligido aos escravos incumbidos do serviço noturno de vigilância, e durante todas as horas do crepúsculo trabalhou o açoite na carne de 3 homens robustos que debalde imploravam clemência e misericórdia, protestando inocência. Somente diante daquelas criaturas injustamente castigadas considerou Semele a extensão do procedimento dela, mas intimamente apavorada com as consequências que poderiam advir do delito, cobrou ânimo para ocultar ainda mais a culpa e o terrível segredo.
A partir daqui ela já começa a apagar, porque a consciência não para, eu acredito. A consciência fica ali chamando até o remorso, o arrependimento, é uma das piores coisas, não é? Que a gente recebe depois de ter cometido atos dessa forma. Prosseguiam as ações punitivas até que Lívia, atormentada por aqueles gritos lancinantes e comovedores, se levantou com extrema dificuldade e, chamando o esposo a um canto da varanda, de onde ele assistia impassível ao horrível sacrifício daquelas míseras criaturas, falou-lhe súplice. Públio, basta de castigos para esses homens fracos e infelizes. Não seria um excesso de rigor da nossa parte para com os nossos servos a causa de tão dolorosa punição dos deuses para conosco? Esses escravos não são também filhos de criaturas que muitos amaram neste mundo? Na minha angústia materna, considero que ainda possuímos direitos e recursos para manter junto de nós os filhinhos idolatrados. Mas como será torturante o martírio da mãe de um desventurado e que o vê arrebatado de seus braços carinhosos para ser vendido por ignóbeis mercadores de consciências humanas. Lívia, o sofrimento sugeriu-te singulares desvarios do coração, exclamou o senador com serena energia. Como poderias pensar numa igualdade absurda de direitos entre a cidadã romana e a serva miserável? Não vês que entre ti e a mãe de um cativo existem consideráveis diferenças de sentimento? Ou seja, aqui o senador mostrando que ele está longe de poder ter compreendido realmente com quem ele se encontrou. Aquele homem que veio dizer que somos todos irmãos, somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que com a mesma centelha, aquela história do Sutratma, que o mesmo fio que passa dentro de uma pérolazinha passa dentro de todas. Então ele aqui dizendo, quando ela disse, não para de bater neles, afinal nós ainda podemos manter os nossos filhos conosco, que sentimos essa dor quando um deles é tirado dessa forma, mas e as mães dessas pobres criaturas que tem que vê-los sendo vendidos assim, dessa forma? E aí ele diz, não, elas não têm sentimento, não são como a gente. Penso que te enganas, revidou a esposa com intraduzível amargura, porque os próprios animais possuem os mais elevados instintos em se tratando de maternidade. E ainda assim, querido, mesmo que eu não tivesse nenhuma razão, manda ao raciocínio que examinemos a nossa posição de pais para considerarmos que ninguém, mais que nós próprios, é passível de culpa pelo acontecido, visto que os filhos são o depósito sagrado dos deuses, que nos confiam ao coração, impondo-nos como dever de cada minuto a multiplicação do carinho e vigilância necessários. Se sofro amargamente, é por considerar o amor sublime que nos une aos filhos, sem poder atinar com a causa deste crime misterioso, sem poder imputar aos nossos servos a culpa desse tenebroso acontecimento. A voz de Lívia, porém, extinguia-se rapidamente. Um delíquio foi o resultado das palavras veementes dela ao findar daquele dia de tantas e tão amarguradas emoções. Amparada pelas mãos carinhosas e desveladas de Ana, a pobre senhora recolheu-se ao leito com febre alta. Quanto a Públio, este, porque sentia que as verdades amargas da mulher lhe doíam fundo no coração, mandou cessar imediatamente o castigo, com alívio geral, recolhendo-se ao gabinete para meditar a situação. E aqui, se eu não tivesse esse entendimento que eu consegui no meio aí durante essa leitura, mais forte, que foi quando ele mandou açoitar ali o Sálvio, que a Lívia esperou um pouco até que ela veio. Eu disse, nossa, mas por que ela deixou começar? Aqui é a mesma coisa, ela só veio depois que eles já estavam ali sendo açoitados há muito tempo. Porém, ninguém nesse mundo de injustiça não há injustiçados. Então, em toda a trama vem aquele, olha, então eu fiz, eu tenho que estar ali também, eu vou aproveitar então essa oportunidade, eu vou como escrava e eu... Então ela interveio na hora certa, porque ninguém está sendo açoitado porque Deus esqueceu dele, porque é vítima.
Nesse mundo de injustiças, não há injustiçado. É isso que eu entendo, gente, é isso que eu entendo. Eu posso falar como Guimarães Rosa, ficou sendo o meu lema também. Não sei quase nada, mas desconfio de muita coisa. Eu desconfio que não há ninguém, não há nenhum injustiçado, não há nenhuma vítima, porque senão Deus seria injusto. E o Deus que eu acredito que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai e Mãe, Ele é a justiça plena e absoluta, Ele é o amor pleno e absoluto por nós. Então está aí mostrando que Jesus Cristo se deu ao trabalho de ir e tentar chacoalhar o público. Acorda, menino, olha o que você está fazendo. Mas ele quis continuar dormindo. E a cada um no seu momento, tá certo? Ali no livro Kybalion tem um trecho que diz que entidades, pessoas a quem a gente acredita poderes de deuses hoje já estiveram aqui no nosso momento de caminhada. Então, é todo mundo caminhando, mas tem aquele que para um pouquinho no caminho, aquele que está mais cansado, sabe? Aquele que acha que a cruz dele é mais pesada do que a de todo mundo, aquele que resolve mais devagarinho, aquele que dorme até mais tarde, aquele que não entendeu, aquele para quem a ficha não caiu ainda e está tudo certo, cada um vai na sua velocidade. Paulo de Tarso, assim que Jesus Cristo apareceu para ele, pronto, ele não precisou ficar mais 2000 anos, vir mais várias vezes para entender, não precisou sofrer tanto. Ele colheu sim aquele que ele plantou, mas como eu já disse no vídeo anterior, colheu sabendo porque ele estava colhendo, colheu dando graças a Deus por estar permitindo a ele se limpar, dando graças a Jesus Cristo. Enfim, eu fico aqui. Me desculpe se eu me empolgo um pouco. Nossa, gente, até ficou longo, mas é que o capítulo é tão denso e dá vontade de saber tudo, aí eu acabei passando um pouco talvez, mas eu espero que vocês também estejam gostando e vamos ver como é que continua, tá bom? Então eu espero contar com vocês para continuar o próximo capítulo e como vocês já sabem, se vocês quiserem passar para alguém, compartilhar o vídeo, se quiserem dar a curtida de vocês, mandar uma mensagem, se inscrever no canal, se for leve, faça por favor. E eu espero ver vocês no próximo vídeo para dar continuação a esse livro. Obrigada, tchau!